Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse novo reforço chegando para o elenco do Goiás. Já a tendência sendo inscrito para a fase de mata-mata do Campeonato Goiano, que é o Ian Lucas, jogador revelado nas categorias de base da Ferroviária no interior de São Paulo, foi contratado pelo Cruzeiro, onde participou do time sub-20 muito bem e da mesma forma no elenco profissional. Jogador que, acho que vocês já sabem, eu tenho um irmão gêmeo que é torcedor do Cruzeiro, o canal dele chama Cruzeiro News, bem semelhante aqui com a temática dos nossos vídeos, enfim, a ideia, né, é muito parecida, mas ele é torcedor do Cruzeiro e é um nome que ele sempre elogiou bastante. Esse jogador, pelo menos nas opiniões que eu perguntei para ele, é um jogador que sempre agradou bastante a torcida do Cruzeiro, mas como o Cruzeiro está no seu segundo ano agora na Série A do Campeonato Brasileiro, contratando muitos jogadores para essa posição, a tendência é que daqui para frente o Ian Lucas perdesse um pouco de espaço. Dessa forma, a diretoria celeste optou por um empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que sem opção de compra, tá bom? Por parte do Goiás, já que o contrato dele no Cruzeiro vai até julho de 2027. Em 2024, 6 jogos do Ian Lucas, sendo 5 deles na Copa do Campeonato Mineiro e 1 na Copa do Brasil. Das suas 6 aparições, 2 como titular, 4 entrando no decorrer do segundo tempo, pelo menos vinha jogando com bastante frequência. A última atuação dele justamente contra o Souza, entrou no segundo tempo, na derrota do Cruzeiro na Paraíba, pelo placar de 2-0. Então, um jogador que pelo menos fez a pré-temporada, já está 100% apto, tendo a inscrição do Ian Lucas até na próxima sexta-feira, ele vai poder participar tranquilamente já das quartas de finais do Campeonato Goiano e para a Série B também do Campeonato Brasileiro, além, claro, Copa Verde, Copa do Brasil e por aí vai. Para falar um pouco mais sobre o jogador, o que eu posso apresentar aqui para vocês sobre as suas principais características. O Ian Lucas disputou a Série A do ano passado, vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação, segundo o SofaScore, basicamente mais preenchido pelo lado direito do campo. O Ian Lucas é um segundo volante. Acho que nesse time do Goiás ele vai entrar muito bem na posição do Johnny Lucas. O que eu quero dizer, o meio de campo do Goiás acho que hoje está assim bem formado, ali com o Wellington e o Juninho, né? E no segundo tempo, quando o Zé Ricardo precisa substituir o Juninho, algo que aconteceu com bastante frequência, ele acaba optando pelo Johnny Lucas, que é um dos únicos jogadores na posição desse segundo homem no meio de campo, e eu já venho comentando isso há um tempo. O Goiás precisa, até o começo da Série B, de um reforço melhor, de um jogador melhor do que o Johnny Lucas para participar na segunda etapa. Então o Ian Lucas, ele faz basicamente essa função do Johnny, só que com mais qualidade, consegue sair jogando muito bem, tem 1,84 m de altura e é destro. Apesar de ser um jogador muito alto, ele consegue sim ter uma boa velocidade, agilidade, protege bem a bola. Acho que a principal característica do novo reforço, o Ian Lucas vindo do Cruzeiro, é a saída de jogo qualificado. Um jogador que não tem medo, por exemplo, de tentar um drible, tentar uma jogada pelo meio de campo, tendo qualidade e força física para executar isso. Então eu vejo o Ian Lucas na mesma linha de jogadores como o Juninho, como o Léo Senna, como o Dieguinho, nesta característica de armação, querer a bola no pé, mesmo em uma região tão delicada do gramado como é o meio de campo. Então acho que dentro desse conceito é um jogador que evolui em relação, por exemplo, ao que o Goiás hoje tem dentro do seu elenco, para ser uma segunda opção, por exemplo, para entrar no segundo tempo, ali no banco de reservas. Eu gostaria que fosse um jogador um pouco mais experiente do que o Ian Lucas, mas é sim uma aposta válida, né? Ele só tem 21 anos de idade, mas pelo menos já participou, por exemplo, da temporada passada de 23 jogos pelo Cruzeiro, marcou, aliás, deu uma assistência, né, na temporada passada e mais 6 jogos dentro deste ano. No ano de 2023, pegando os números dele na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 14 partidas e 1 assistência. Foi titular naquela reta final também, onde o Cruzeiro acabou escapando, né, do rebaixamento. Foi titular inclusive no jogo contra o Goiás, aqui na Serrinha. O Goiás acabou perdendo por 1-0. O Ian Lucas participou do primeiro tempo de uma assistência contra o Fortaleza. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador e esta característica de ser um volante com saída de bola. Tá? Ele não é um jogador excelente, por exemplo, em desarmes ou de finalizações de longa distância. A característica do Ian Lucas é essa saída de jogo qualificada e inclusive até pode jogar um pouco mais avançado.
mas não vejo ainda nesse momento. Acho que para um futuro, talvez o jogador um pouco mais amadurecido, o Ian Lucas pode fazer tranquilamente uma função como um camisa 10, mas pelo que ele vinha jogando no Cruzeiro, acho que ele vai encaixar ali no meio de campo do Goiás, sendo uma alternativa no segundo tempo, ao invés de você ter que utilizar, por exemplo, o Johnny Lucas nessa função. Goiano, e confesso para vocês, estou gostando desse campeonato estadual. Eu estar gostando e considerando que o Goianão não é o campeonato mais fraco do Brasil, como muito torcedor às vezes desvaloriza, e alguns eu vejo que não é por maldade, né? Eu vejo pelo calor do momento, outros eu vejo que sim, porque é natural, uma coisa que aqui no Brasil é desse jeito mesmo, o que vem de fora é bom. Então o Goianão não vale nada, mas o campeonato mato-grossense é bom, né? Umas coisas assim que eu vejo às vezes, óbvio, não é todo torcedor que pensa assim, mas umas maluquices, alguns delírios que o torcedor de vez em quando tem. Quer dizer que eu colocando essa primeira fala aqui do nosso vídeo, quer dizer então que esse time do Goiás serve de parâmetro. Ele terminou na primeira colocação da primeira fase do Goianão, então consequentemente ele vai levar o título e vai subir para a Série B? Tomara que seja assim, perdão, subir para a Série A? Tomara que isso aconteça, mas não estou querendo dizer que o Campeonato Goiano ele serve 100% de base para o Goiás no Campeonato Brasileiro. Estou querendo dizer que esse Goianão está sim forte, interessante, qualificado e tendo uma disputa pela primeira colocação que há muito tempo a gente não via. Geralmente a primeira colocação é aquela coisa, Goiás ou Atlético na última rodada. O Vila, se eu não estiver enganado, ele consegue o melhor começo de temporada do Vila nesse século 21, tá? Se eu estiver enganado, eu vou deixar aqui depois. Mas em termos de pontuação, eu que acompanho o Goiás e o futebol goiano assim diariamente desde 2013, eu nunca vi um time do Vila vencendo tantos jogos em um começo de ano. Sinceramente, o Vila sempre teve aquela característica de ser o patinho feio aqui do estado. E isso não é bom para o Goiás. É óbvio que a gente como torcedor quer zoar e tudo mais, isso é claro, né? Mas você ter adversários fortes em um Goianão, isso é muito bom, porque o Campeonato Goiano ele é a pré-temporada para o Goiás, visando o seu principal objetivo, que é sempre o Campeonato Brasileiro. Mas o Goiás ele precisa voltar a conquistar o Campeonato Goiano. Para essas quartas de finais, um título que o torcedor, e muitos usam esse argumento, que fala assim, pô, mas tudo bem, a Série A é o mais importante, a Série B quando está, a Copa do Brasil, a Sul-Americana quando joga também, mas o título que a gente mais tem condição de ganhar é o Campeonato Goiano. E é muito verdade, né? O Geliezer Paulo ele fala isso também. Clube de futebol ele vive de títulos, né? Um título ele é seu e ninguém tira. Vaga você fica com ela em um ano, no outro acaba ficando e convenhamos, né? Vaga é muito bom, mas de fato não é um caneco. E isso para o Goiás, hoje tem a Copa Verde também, que é uma competição onde o Goiás ele entra como um dos favoritos. Esta questão de você vencer é importante. O torcedor do Goiás ele está com o ego muito ferido, é um torcedor que é enjoado. O torcedor do Goiás acho que é o mais exigente do Brasil. Se você pegar assim, em termos de comparação, o Goiás que não tem um grande título ainda na sua galeria, mas o torcedor ele acostumou com coisa boa. E na vida é assim mesmo. Quando você acostuma com coisa boa, você não consegue dar um passo atrás ou muitos atrás, como o torcedor, como o Goiás ele vem jogando na goela do torcedor para os próximos, nos últimos anos, né? Então, pro Campeonato Goiano, o torcedor do Goiás ele fica com aquela coisa. Não é um título que vai consagrar a temporada, mas se você ficar sem ganhar, ele incomoda. Incomoda e principalmente vendo um rival como o Atlético ganhando todos os últimos títulos. Então, o Goiás ele precisa desse título. Entre precisar e ser favorito, existem coisas pelo caminho, né? Na minha avaliação, o favorito é sim o Atlético e vejo com naturalidade. Não é que o Goiás, a gente está diminuindo o Goiás aqui, não é isso. O Goiás deveria estar na Série A com toda certeza. Hoje quem está lá é o Atlético. Então ele consequentemente, tendo uma folha salarial maior, o time do Atlético ele é mais qualificado e manteve também algumas peças da Série B do ano passado. E diferente, por exemplo, do Vila Nova, que agora dando uma alfinetada no outro rival, o Vila Nova não é um clube histórico de chegada. O Goiás ele tem muito isso e o Atlético também vem se tornando um clube assim, que na reta final ele demonstra força. Então, por isso, eu mesmo sendo torcedor do Goiás agora, se fosse para apostar o meu dinheiro, ó Guilherme, colocar todo o seu dinheiro para um campeão goiano hoje, eu pensaria mais no Atlético. Quer dizer que o Atlético vai ser campeão? Não, o Goiás ele também já demonstrou uma boa qualidade nesse estadual. Ele tem boas peças, mas ele ainda não tem uma cara de time, como por exemplo a do Atlético, tá? Acho que até em termos de desempenho, o Goiás até fez alguns jogos mais convincentes,
do que o Atlético nesta última temporada, nesta atual temporada, mas o Atlético ele tem jogadores mais caros. Isso vai resolver muita coisa? Não, porque o Atlético ele é um clube que briga para não cair na Série A, assim como o Goiás, e o Goiás na Série B ele disputa para subir, né? Então, teoricamente, tem uma diferença, mas na prática, dentro de campo mesmo, um jogo, por exemplo, hoje Criciúma e Sport, não é tão diferente assim, entendeu? Então, sendo jogos, ida e volta, mata-mata, decisão, clássico, o Goiás provavelmente, tomara, decidindo, por exemplo, uma final contra o Atlético em casa, ele pode sim ser favorito. O que eu quero dizer é que hoje, na minha avaliação, o Atlético está sim um pouco à frente, natural, porque está jogando a Série A, assim como o Goiás estava na frente na temporada passada, e o Atlético também estava à frente em 2022, porque ele estava mais tempo na primeira divisão. Natural. Isso indica título? De forma alguma. O Vila também, você não pode dar muita brecha. Não acho que o Vila vai ser campeão esse ano, tá? Mas pode acontecer também, futebol é meio maluco. Mas eu vejo como os dois maiores favoritos sim o Goiás e o Atlético, tá? Essas quartas de finais, tendo o jogo contra o Goiânia, acho que isso foi de certa forma uma sorte para o Goiás. Essa coisa de você comemorar adversário, isso não existe, né? Eu até lembro de uma situação do ano passado, deixa eu só pegar aqui uma estatística. Do ano passado eu vi muitos torcedores do Flamengo comemorando enfrentar o Olímpia nas quartas, acho que foi, né? Não, nas oitavas de finais da Libertadores. É óbvio que é muito melhor, teoricamente, você enfrentar o Olímpia do que um Palmeiras ou o Atlético Mineiro, tudo bem. Mas um Olímpia é tricampeão da Libertadores, entende? O torcedor do Goiás, ele prefere enfrentar o Goiânia do que a Aparecidense, mesmo o Goiânia sendo maior do que a Aparecidense? Sim, mas você não pode tratar esse jogo com desdém. O Goiânia é o quarto maior campeão do Goianão e vem se estruturando nos últimos anos, né? Mas, por exemplo, não tem como negar, né? O Goiás, o Vila Nova, o Atlético, todos eles queriam enfrentar o Goiânia. Não por ser o time mais fraco, não é isso, mas a diferença do mando de campo. Você enfrentar o Goianésia lá é enjoado. Lá em Goianésia é um jogo difícil. O Goiatuba lá, hoje o Goiás provou isso, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, custou para vencer. A Aparecidense, ela pode não ter um caldeirão, né? Como o Anápolis tem. O Anápolis acho que seria o pior adversário para o Goiás, né? Tirando o Vila e o Atlético, nessas quartas de finais. Mas o Aparecidense, ela não tem aquele caldeirão. Ainda assim, é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás deu sorte, né? Um time faz um gol, muda a tabela de classificação, enfim, a Aparecidense acabou vencendo o Goiânia, que acabou caindo para a oitava colocação e tem esse jogo contra o Goiás. Tomara que seja no Serra Dourada, como foi no ano passado. Estou gravando esse vídeo ainda no finalzinho da noite de domingo. A gente não tem a confirmação. Mesmo se for no Estádio Olímpico, né? É um jogo que o Goiás não precisará fazer nenhuma viagem. Acho que o Vila também passa do Goianésia, não vai ser fácil, não acho que o Vila vence o primeiro jogo, mas em casa acho que decide. O Atlético também acredito que vai passar, mesmo tendo esse time enjoadinho do Goiatuba, tá? Mas o Atlético ele engatou no momento certo da temporada, tá?